Resident Evil. Mandaram bem aqui, né? O bicho do Resident Evil, né? Que na verdade é mais ou menos Resident Evil, né? Tá mais ligado a The Last of Us, tá, gente? Cara, mais ligado a The Last of Us. Quando você jogou The Last of Us, que é um jogo sensacional, né? Quem nunca jogou, pô, tá lá, né? Desde o Play 3 tem The Last of Us pra você jogar. Play 3, Play 4, Play 5, né? Tem o 1 e o 2. Se você, né? Se você não jogou, tem a série do HBO Max, que agora se chama Max. E você percebe que o mundo foi tomado, né, por aquele fungo. E quando você entra numa casa no The Last of Us, cara, as casas estão abandonadas há muito tempo. Tem um troço que cresce nas paredes, são os líquens. E o líquen é a associação de quê? De algas unicelulares ou cianobactérias com fungos. Então o líquen é uma associação que ocupa esses lugares. Aí eu falo assim, mas Rodrigo, por que na parede da minha casa não aparece um líquen? Porque você limpa a tua casa. Você faz reformas, você limpa, você pinta de novo, você passa uma mão de tinta ali. Agora, se deixar aquela casa abandonada por muito tempo, vai crescer o líquen. Outro lugar que você vê o líquen crescendo, gente, é quando você encontra, né, árvores, troncos de árvores, nós temos ali, ó, os líquens crescendo. Caraca! Então, pessoal, o líquen é essa associação que temos. E aí, ó, acho que deu um ruim aqui nessa letrinha aqui. Então, o que é o líquen, pessoal? É uma associação entre algas unicelulares e fungos. Vamos fazer o seguinte, para deixar bonitinho? Vem aqui pro quadro, gente, para a gente escrever isso. Pessoal, então, primeiro exemplo da aula, vamos falar sobre os líquens. E o que seria esse tal de líquen, pessoal? Olha aqui, o que seria o tal do líquen? O líquen é uma associação de algas unicelulares ou cianobactérias com fungos. E é uma relação, gente, muito importante, tá? Por quê? Porque se é uma relação de mutualismo, tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para esse cara aqui e tem que ser bom para esse. E aí o que as algas fazem que vocês já aprenderam comigo? As algas fazem fotossíntese. Então essas algas produzem matéria orgânica e essa matéria orgânica é dada para os fungos. Só que os fungos, gente, são decompositores. Então o que eles fazem? Eles pegam essa matéria orgânica e a transformam em matéria inorgânica. Nossa, que lindo! Então um favorece o outro, porque o fungo dá matéria inorgânica para as algas, que ao fazer fotossíntese transforma essa matéria inorgânica em matéria orgânica, que é dada para o fungo, que transforma a matéria orgânica em inorgânica. Então eles ficam nesse ciclo aqui, ó, um alimentando o outro. Então os líquens, eles sozinhos, cara, conseguem se desenvolver. Eles não dependem de ninguém. Então a gente diz que os líquens são as chamadas espécies pioneiras. Elas são as espécies que aparecem primeiros nos ambientes, tá? Elas aparecem logo nos ambientes ali. Então é maravilha, isso é lindo, né? Então, pessoal, deixa eu liberar aqui para você conseguir dar aquele printzinho maroto, né? Tenho certeza que você já deu esse print lindo, maravilhoso. E agora, vamos voltar para os slides? Vamos lá? Olha aí. Então, quando a gente fala, né, dos líquens, a gente tem uma associação, né, entre essas algas, e elas vão fazer a produção de alimento por meio da fotossíntese, e a gente tem os fungos, que vão fazer a proteção e absorção, né, da água e dos sais minerais, ou seja, eles vão produzir a matéria inorgânica dessa relação aqui, tá? Então os dois se beneficiam, é muito importante. Gente, outra relação que nós temos, ruminantes. Quando eu falo de ruminantes, eu estou falando de um grupo de organismos que pode ser um cervo, tá? Olha aqui, ó, um cervo, pode ser uma girafa, mas o exemplo mais famoso tá aí, ó, o gado, o boi, olha aí, ó, o boi. E toma cuidado, a ovelha também entra, mas o cavalo não entra, o cavalo não é ruminante. Gente, o que são ruminantes? São animais que ruminam, né? São animais que ruminam. Os animais que ruminam, eles mastigam o alimento prolongadamente. Não sei se tu sabe, por exemplo, o boi ele tem 4 estômagos. O boi vai lá, come um capim e ele mastiga, né, esse capim rapidinho, engole. E aí depois de um tempo ele
vomita esse capim para a boca. E aí ele fica mastigando um tempão. Então quando você está olhando um boi mastigando um negócio um tempão, ele está mastigando aquilo já pela segunda vez. E aí ele engole aquele caldo cremoso e aí ele faz a digestão. Só que por que o boi ele tem 4 estômagos? Porque um dos seus estômagos está cheio de bactérias e protozoários. Porque, gente, o boi come capim. E o capim é um alimento vegetal que é rico em celulose. E nós, animais, não conseguimos digerir a celulose porque a gente não produz a celulase. Então o que acontece? As bactérias e protozoários que crescem no estômago do boi, elas produzem essas enzimas. Então é uma relação, gente, que é boa para os dois, tá? Que um vai produzir, né, a celulase, que é a enzima que o boi vai usar para digerir a celulose. E o que a bactéria e o protozoário ganham? Elas têm uma casa, elas têm um lar para elas viverem, né? Então, deixa eu colocar isso no quadro para vocês anotarem bonitinho, porque essas cores aqui, ó, não ficaram legais. Então vem pro quadro aqui para a gente registrar isso aqui. Ó, o exemplo que eu estou querendo que vocês anotem é esse aqui, que é o caso dos ruminantes. Lembrando que cavalo não é ruminante, porque cavalo só tem um estômago, tá? E as bactérias e protozoários. O que as bactérias e protozoários dão para os ruminantes, pessoal? Vão dar a enzima, que é a celulase. Porque o boi come capim e o capim é rico em celulose. O boi sozinho não consegue digerir. Então precisa dessa enzima que vem das bactérias. E o que as bactérias vão dar, gente? Aliás, o que elas vão receber do ruminante? Abrigo e alimento. Gente, é o famoso casa e comida. Então, o ruminante se deu bem, as bactérias e protozoários se deram bem também. Então, saiu todo mundo feliz aqui, né? Tá todo mundo feliz. Então, dá aquele print aqui, ó, para tu pegar isso aqui e vamos voltar lá, porque tem mais imagem para mostrar para vocês. Dá o print aí. Enquanto isso, eu me hidrato, tá? Candidíase no teu... Nossa, o que é isso? Deixa só eu queimar meu lixo. Como assim, queimar meu lixo? Que parada. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o chat aqui. E os cavalos, prof? Mandaram aqui, né, a Júlia. Cara, Júlia, o cavalo, ele é um animal que só tem um estômago. Como é que o cavalo consegue digerir o capim? Não é pelas bactérias que estão no seu estômago. São pelas bactérias que ficam no seu intestino. O intestino do cavalo é compridão. Aí tem várias bactérias lá, as mesmas daqui, que produzem a celulase. Só que você não encontra esse processo de mastigação prolongada com o cavalo. Com o boi tu encontra. Então o boi, pô, ele brilha mesmo. E aí a Lorena pergunta, prof, mas de onde surgem as bactérias mesmo? Cara, elas vêm da alimentação deles, vêm do solo. E aí no estômago elas encontram o meio de cultura e aí elas se desenvolvem, né? Nossa, que lindo. Só deixa eu queimar meu lixo, né? The Last of Us, uma obra de arte. Pesado, né? Nossa, muito bom, né? Olha, uma pergunta muito boa que apareceu aqui, Vitória Margarida, né? Que nome lindo. Vitória Margarida fala assim, prof, relações 0/0. Elas se encaixam onde? Vitória, se é 0/0, para mim é indiferente. Para você é indiferente. Cara, se a nossa interação é indiferente para ambas as partes, cara, nós não temos uma relação, né? Nós não temos. Então é isso. Então vamos voltar aqui, né? Pessoal, voltar para os slides. Próxima relação que eu vou mandar aqui para vocês, né? Então essa aí é a explicação que eu já botei no quadro. Tem as micorrizas, alguém já até foi profeta aí no chat, já botou micorriza. O que significa mico? Fungo. E risa vem de riso, quer dizer raiz. Então é uma associação entre fungos e raízes. As raízes de muitas árvores, elas têm fungos agarrados, olha aqui, ó. Então aqui está uma árvore e tem fungos aqui, isso aqui a gente vai chamar de micorriza, tá bom? Que são esses micro-organismos que estão ali, e eles colaboram um com o outro, tá vendo aí, ó? Cara, cheio de fungo crescendo aqui. Isso é ótimo, gente, porque o que a planta faz? A planta, ela vai absorver água. Se tem fungo na raiz, o fungo vai receber essa água. E o que o fungo faz? Está produzindo matéria inorgânica para essa raiz absorver. Então, quando você encontra uma árvore que as suas raízes têm fungos formando as micorrizas, gente, isso aqui é sucesso para essa árvore. Ela vai se dar, ó, super bem, tá? Então é uma maravilha essa relação aí, né?
Então as plantas fazem a fotossíntese, que vai ser ótimo, né, para os fungos, e a gente vai ter aqui, ó, a degradação das substâncias orgânicas formando as inorgânicas. Tudo bem? E agora, esse caso que está aqui, ó, talvez você não consiga ler, que são as bactérias e as raízes de leguminosas. Gente, esse caso é muito importante. Eu quero que você anote no seu caderninho. Será que tu tem caderninho bonitinho? Será? Será que tu tem? Quero fazer aquele torneio, né, de caderno. Cara, faz um caderno bonito, tira aquela foto e me marca. O caderno mais bonito vai ganhar. O pessoal tá doido do Pix, né? Ainda não. Então olha só, gente. Olha aqui o que a gente vai ver. Essa relação, que é muito importante, é a relação das leguminosas. E o que são leguminosas, pessoal? São vegetais que a semente, né, o fruto deles aparece numa vagem. Aí entraria soja, feijão, lentilha, ervilha, tudo isso está nesse grupo. E nas raízes da leguminosa cresce uma bactéria chamada de Rhizobium. E isso é ótimo, porque as Rhizobium, o que elas fazem? Elas oferecem nitrogênio para as leguminosas crescerem. E as leguminosas dão o que em troca para Rhizobium, gente? Elas dão abrigo. Porque as bactérias Rhizobium, elas morrem na presença de oxigênio. Então, dentro da raiz, ela consegue encontrar um lugar sem oxigênio. É como se fosse uma câmara fechada para que o oxigênio não entre e ela sobreviva. Então, é uma relação que é obrigatória para os dois. É bom para a leguminosa porque ela ganha nitrogênio e aí, com isso, ela consegue gerar aminoácidos e gera também proteínas. Por isso que soja, feijão, grão de bico são leguminosas ricas em proteína. E a Rhizobium, o que ela ganha? Esse bunker anaeróbico para não ter nenhum problema com o oxigênio. Então, cara, olha que maravilha isso, né? Que coisa linda, gente. Que coisa incrível, né? Então, dá aquele print maroto aí, ó. Olha aí. Ah, o Gabriel Anthony mandou o seguinte, né? Por que líquens não resistem à poluição? Ô, Gabriel, os líquens são seres muito sensíveis. Nós dizemos que eles são bioindicadores do ar. Eles conseguem aparecer primeiro no lugar, mas quando aparece poluição, eles morrem. Então, se você tiver um lugar com líquen, saiba que esse ar é um ar mais puro. Você pode notar que no The Last of Us, várias paredes estavam com líquen. Por quê? Porque a humanidade, boa parte morreu, né? A indústria parou, então o ar ficou mais limpo. E aí os líquens conseguiram crescer, ainda mais que o pessoal não estava limpando as paredes lá, né? Que parada assustadora, gente. Então, vou voltar aqui para os slides. Vamos lá. Então, esse das leguminosas. Olha aqui, ó, leguminosa, ó, feijão, né? Cara, e vários tipos de feijão, né? Adoro feijão, né? E aqui, ó, tá aqui a leguminosa. Isso aqui é uma raiz de leguminosa. E vocês podem ver vários nódulos. Cara, dentro desses nódulos vivem as bactérias. Nossa, que maneiro, né? Aí, ó, lentilha aqui, ó. Lentilha. E a gente usa muito isso na lavoura, porque o solo onde tem leguminosa é um solo que é rico em nitrogênio, tá? Nunca vi líquen, você sabe muito bem, Eloy. Vamos lá, vamos lá. Então vamos avançar. Ó, já expliquei a história do líquen, tá aqui nesse amarelo invisível. E as duas espécies são beneficiadas. Ah, isso aqui sabe o que é, gente? Isso aqui é protocooperação. Deve estar escrito em algum lugar aqui em branco que não está aparecendo. E olha só, o que é a tal da protocooperação, gente? O que é a protocooperação? É uma relação que é boa para ambos os lados, tá? Só que não tem dependência metabólica. Ou seja, eu consigo viver sem você. O mutualismo era uma relação obrigatória. Se a gente se separar, eu morro. Protocooperação não. Se a gente se separar, a vida segue. Ela segue pior, mas segue. Porque bom mesmo era estar com você. É a história do Jack e da Rose. Quando eles estavam juntos, eles eram felizes, eles estavam de boa, mas na hora que eles se separaram, a vida da Rose seguiu, mas sem o Jack, tá? E aí alguns exemplos importantes. Tem um animal chamado de caranguejo paguro, ou paguros, e as actíneas. Para quem não sabe, as actíneas são as anêmonas, tá? Tem um caranguejo que o corpo dele é mole. Então, tadinho, tá super frágil. O que ele faz para se proteger? Ele encontra uma concha. E aí ele coloca o seu corpinho dentro da concha, ele entra na concha, e quando ele se sente ameaçado, ele se esconde na concha. Quando ele tá de boa, ele bota o corpinho dele para fora e vai arrastando, e vai aquela conchinha, né, nas costas dele indo embora. Só que para aumentar a proteção dele, ele pega uma anêmona e coloca nas conchas aqui em cima. Então, é um caranguejo que fica dentro de uma concha,
E em cima da concha tem uma anêmona. E eu não sei se você está ligado, os tentáculos da anêmona queimam. Olha que perigo. Tch, queima. Nossa, né? Queima, né? Olha só. O que vai acontecer aqui? Olha essa imagem. Aqui está o caranguejo, tá? Ele entra numa concha e ele coloca em cima dessa concha aqui, ó, uma anêmona. E aí ele pega esse troço aqui e bota lá em cima. E isso é uma relação, gente, que é boa para os dois. Não sei se você consegue perceber aqui, ó, a imagem não está numa resolução muito alta, mas aqui a gente tem, né, o caranguejo, aqui está a concha e em cima ele colocou a anêmona. E, gente, qualquer um que encostar nessas pontas aqui do tentáculo, ó, vão se queimar. E é uma relação que é boa para os dois, porque essa anêmona é um ser que fica parado na água, fica preso. Quando a gente tem um caranguejo carregando ela para os lados, ela ganha locomoção. Isso é ótimo. E o caranguejo, o que ele ganha? Proteção. Porque, gente, isso aqui é um canhão de queimadura, né? Quem encostar aqui vai se ferrar. Então eu posso dizer que a anêmona protege o caranguejo, tá aqui as perninhas dele, e o caranguejo, ele dá mobilidade, ele dá locomoção para esse bicho aí. Tudo bem? Ótimo, né? Caranguejo tem a proteção e a anêmona se alimenta, né? Olha aí, né? E mandaram aí, ó, Renan De Luca falou, e o Nemo? Cara, vamos puxar o caso do Nemo. Gente, o Nemo, ele é o peixe palhaço. Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui, né? Eu tenho imagens. Olha aí, olha aí o peixe palhaço, gente. Tá aqui, ó, o peixe palhaço e ele vive dentro das anêmonas. Cara, isso é muito bom, tá? Porque se alguém tentar pegar ele, vai se dar mal, porque o peixe palhaço não se queima na anêmona, que também é chamado de actínia, mas quem se queima nessa brincadeira são os peixes predadores. Cara, e no filme Procurando Nemo, essa história é muito bem narrada. Eu não sei se você assistiu Procurando Nemo. Se você não assistiu, deveria assistir. É um filme muito legal. E o filme começa com o pai do Nemo. Quem lembra o nome do pai do Nemo? Escreve aí. O nome do pai do Nemo era Marlin. Esse todo mundo lembra. Agora, qual era o nome da mãe do Nemo que morreu? Que Deus a tenha. Ela está junto com Mufasa, né? No céu da Disney. Então a mãe do Nemo chamava-se Coral. E o Marlin, eles estavam super felizes porque eles estavam morando numa anêmona nova. Aí eles reproduziram, colocaram vários ovinhos. E aí o que aconteceu? Apareceu um peixe predador chamado de barracuda. A barracuda tentou atacar o Marlin, só que o Marlin era malandro. O primeiro reflexo dele foi voltar para a anêmona, porque ele sabe que lá a barracuda não vai atacar ele. Mas o que aconteceu? A Coral tentou salvar os ovinhos. Aí o Marlin foi junto. O que aconteceu? A barracuda deu um golpe no Marlin, ele ficou desacordado. Quando ele acorda um tempo depois, a Coral tinha sumido e os ovinhos foram comidos, exceto um, que era o Nemo. Que ele até cobre assim com as nadadeiras e era um ovinho trincado. E uma coisa muito legal do filme é que logo depois dessa cena, aparece o Marlin deitado numa anêmona e o Nemo batendo nele assim, ó, primeiro dia de escola. Aí o Marlin acorda e fala, Nemo, você já se escovou hoje? Quando o Nemo vai se escovar, ele esfrega o corpo dele nos tentáculos da anêmona, ele faz exatamente isso. Isso ele vai criando uma camada de proteção, gente. Isso é maravilhoso, porque esse peixe palhaço não se queima. Tanto que mais na frente do filme, não sei se você lembra, tava o Marlin e a Dory. A Dory não tem essa proteção. E eles passam no meio de águas vivas. A Dory quase morre, toda queimada. E o Marlin passa de boa. Então o peixe palhaço, gente, tem essa estratégia aqui, né? Cara, falaram que a Coral comeu os ovinhos. Gente, né? Assisti mais de 8 vezes. Ah, professor, bactérias da flora intestinal humana, por exemplo. Tem uma relação de protocooperação, tá, Jefferson? Tá certo, sim, é isso mesmo. Cresce, muito bom, isso aí, né? Cara, então a gente tem essa relação aí do peixe palhaço, que é uma relação boa para os dois, porque o peixe palhaço ele ganha o que nessa relação? Proteção. E a anêmona ela ganha alimento, porque o peixe palhaço pode deixar o alimento cair aqui para ela, ou o que pode acontecer também? Algum peixe pode tentar pegar o peixe palhaço e ele vira a presa. Se deu mal. Então olha aí o peixe palhaço, que lindo, né? Olha que fofo, gente. Quanto peixe palhaço eu tô dizendo pra vocês? Mas é claro, o peixe mais famoso é esse daqui, né? E a Doryzinha aqui, ó, não tem essa proteção, tá bom? Outro caso que eu vou trazer pra vocês, gente, é o pássaro palito e o crocodilo. Vamos ver se a gente bota uma imagem. Tá aqui o pássaro palito, olha ele aí, e aqui está o crocodilo, olha que cena inusitada. O crocodilo, que pode ser um jacaré também, tá? Ele tem pedaços de carne entre os dentes, ele não consegue tirar.
Aí vem um pássaro, ó, e come a carne que está aqui entre os dentes dele. Para o pássaro, isso é ótimo, porque ele se alimenta. E para o crocodilo, ele se beneficia também, porque ele se livra dessa carne. Então é uma relação que é boa para os dois. Mas é claro que se não tiver crocodilo, o pássaro palito vai morrer de fome? Não. Ele tem outras fontes alimentares. Ou seja, uma relação que é boa para os dois. Aí o pessoal fala assim, pô, mas por que ele não fecha a boca aqui, ó, e come esse pássaro? Porque, gente, a vantagem que ele traz é muito maior do que a vantagem que ele traz como comida, né? É isso. Se o cara tá te ajudando e ele é pequenininho, pô, não vou comer isso aqui. Porque isso aqui, cara, não tapa nem o buraco do dente, né? Não vai adiantar de nada, né? Então ele acaba fazendo isso, né? Então vamos embora. Olha aí a explicação, né, que eu dei para vocês aí. E agora, gente, chegamos no caso do comensalismo. Então vamos ver se você recorda. Mutualismo. Era bom para mim, bom para você. Se separar, a gente morre. Um depende do outro para viver. Acabei de falar de protocooperação. É bom para mim, é bom para você. Se separar, a gente não morre. Vive pior, mas vive. Então a gente pode dizer que na protocooperação existe uma dependência parcial, não é total. E agora chegamos no comensalismo, que é a terceira relação de hoje. Comensalismo é uma relação que é boa para mim e é indiferente para você. E existe um conceito clássico de comensalismo, que é quando uma espécie se alimenta dos restos da outra. E aí o exemplo mais marcante é esse aqui, ó. Tá vendo que tem um tubarão aqui e preso na barriga dele, eu tenho um peixe? Esse peixe, ele pode ser chamado de rêmora ou peixe piolho, porque ele fica agarrado. Então qualquer coisinha que saia da boquinha desse tubarão, cai aqui para ele. Então pro tubarão, gente, é indiferente. Esse pedacinho que sai, ó, não faz diferença. Mas para esse cara daqui é ótimo. Então para esse cara que é a rêmora, é uma relação de benéfica, positiva, e pro tubarão é indiferente, é o zero. Nossa, né? Que parada, né? Ó, e mandou também hienas. Pô, isso também, tá? Cara, as hienas e os leões. Os leões comem presas, né, tipo antílope, zebra, e o resto fica lá. A hiena vai lá e come. Então para a hiena foi bom e para os leões foi indiferente. Olha aí como é que é a cabeça dessa rêmora. Ela tem tipo uma ventosa para ela agarrar na barriga do tubarão, né? E aí ela sai nadando. Nossa, que parada, né? Muito bom, gente. E agora, deixa eu explicar para você qual é o conceito moderno de comensalismo. Gente, hoje, comensalismo é qualquer relação do tipo mais zero. Qualquer relação mais zero é um caso de comensalismo, tudo bem? E aí vamos ver os tipos de comensalismo que a gente tem. O primeiro é o inquilinismo. Pessoal, o que é isso, inquilinismo? Inquilinismo é quando uma espécie usa a outra como abrigo. Ou seja, eu sou inquilino dentro de você. E existe um caso, cara, que é muito inusitado, um caso que é muito pitoresco, que é um peixe chamado de Fieraster ou peixe agulha. E ele se esconde no holotúria. O que é o holotúria? É o pepino do mar. Então, se liga só. Aqui está o pepino do mar, tá vendo? Aqui é a boca do pepino do mar e aqui é o ânus. Quando o peixe agulha se sente ameaçado, o que ele faz? Ele entra pelo ânus do pepino do mar e se esconde lá dentro. Então, o tubo digestivo do pepino do mar é o abrigo do peixe agulha. E aí eu pergunto para vocês, pro peixe agulha, gente, essa relação foi boa ou foi ruim? Pô, foi ótima. Ele ficou escondidinho. E fala para mim, pro pepino do mar, essa relação, ela foi boa, foi ruim ou foi indiferente? O que tu acha, né? Ele entrou pelo ânus, né? E ele ficou guardadinho lá dentro. O que você acha, né? O que tu acha, né? Cara, pro pepino do mar é indiferente. Não é nem bom nem ruim, tanto faz. Peixe agulha entrou, ele não tem prejuízo, não tem benefício nenhum. Mas pro peixe agulha, isso é muito bom, tá? Olha o peixe agulha aí, gente. Olha aí, ó. Tiraram ele dali, ó. E aí ele se esconde lá no pepino do mar, né? Indiferente, que trauma, né? Forésia. Cara, forésia é o seguinte. Forésia é uma relação que você é usada como transporte. Eu não sei qual é o nome disso na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama de carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Aquela bolotinha vegetal que tem tipo uns ganchinhos que agarra, tá? Isso aí é o carrapicho. Cara, o carrapicho, ele agarra na nossa roupa, a gente anda um tempo e depois vê, caraca, tem um carrapicho. Aí tu pega o carrapicho e joga fora. Nesse momento, o carrapicho te usou. Ele te usou como um veículo de transporte.
para você levá-lo para outros lugares. Para você foi indiferente, você não teve nem benefício nem prejuízo, mas para ele foi ótimo, porque você ajudou ele, ó, a se espalhar pela terra. Então a gente vai ver que o carrapicho é um exemplo. Outro, alguns pássaros acabam carregando sementes sem querer, para ele não é bom, mas ele acaba carregando. Mas para mim o melhor exemplo é do carrapicho que eu dei para vocês, tá? E pessoal, último caso de comensalismo para a gente cair para as relações desarmônicas. Epifitismo. Olha só, o prefixo ep quer dizer em cima. Então o cara quer ficar em cima. E fito quer dizer planta. Então é a planta que quer ficar em cima. Por que uma planta gostaria de ficar em cima? Para ela receber luz. É o que a gente encontra nas orquídeas e bromélias. Gente, orquídeas já deve ter visto. Mais orquídea. Olha uma bromélia aqui. Essas árvores, elas crescem em cima de outras árvores. Para quê? Para elas receberem luz. Elas não dão prejuízo na árvore suporte. Então elas se beneficiam, mas não dão prejuízo. É indiferente para a árvore suporte. Então essas três últimas que eu falei, inquilinismo, forésia e epifitismo, são relações do tipo mais zero. Um cara se dá bem e para o outro é indiferente. E elas acabam sendo consideradas um tipo de comensalismo, tá? Gente, agora uma parada muito importante sobre orquídeas e bromélias. Se são árvores que estão em cima de outra, como é que elas fazem para obter água, pessoal? Como é que elas fazem? Por exemplo, as folhas da bromélia, elas acumulam chuva. Ela funciona como se fosse um cálice. Então, quando chove, ela usa a água daqui. E é até perigoso ter bromélia na sua casa, porque ela pode servir de lugares para criar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, se tem isso aqui na tua casa, fica ligado, porque a dengue está sinistra. E as orquídeas, ela tem umas raízes que parecem uns cabelinhos. E aí, aqueles cabelinhos das raízes acumulam umidade. Então, elas conseguem usar essa água, tá? E agora, vamos falar das relações desarmônicas, pessoal. A primeira é o predatismo, ou predação. É quando uma espécie mata a outra para se alimentar. Então a gente tem o predador, que se deu bem, e tem a presa, que se deu mal, e a presa morreu. Então tá aqui um exemplo de predador, olha aí o leão, né? Tá aí o leão, né? E aqui nós temos quem? A presa, a zebra, tadinha, né? Então para a presa foi ruim, porque ela vai morrer, para o predador é bom, né? Olha aí, né? Deixa eu ver aqui, ó. Para carnívora, né? Pai, afasta de mim esse cálice. E se não chover? Sei lá, vai se dar mal, né? O da dengue, a bromélia, é inquilinismo. Ó, no caso do mosquito da dengue e a bromélia, realmente posso meter inquilinismo aí nessa explicação, né? A anêmona é a casa do Nemo. Isso aí, muito bom. Pessoal, então vamos continuar, né? Essa relação é de predatismo. E um ponto curioso, né, é que tem alguns predadores e algumas presas que têm mecanismos, né, para conseguir ficarem mais eficientes. Por exemplo, o urso polar, ele é branco. Ele exerce um mecanismo chamado de camuflagem. Ele está se escondendo ali na neve que é branca para conseguir o quê?